Olá, gente, tudo bem? Sejam todas bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal no YouTube. Quase toda quarta-feira, em algum horário aí da manhã ou no comecinho da tarde, eu tô gravando esse vídeo para vocês, que é uma série de vídeos enorme, gigantesco, mas pensado de propósito que seja assim mesmo, em que eu produzo uma história em quadrinhos aqui para vocês, como se fosse uma espécie de Big Brother dos quadrinhos, porque tudo, absolutamente tudo, é filmado e registrado aqui no nosso canal, né? Então, assim, eu não mexo, eu não toco nessa história em quadrinhos, a não ser que seja com a câmera ligada e a gente gravando absolutamente tudo, certo? A minha ideia com isso é que eu gere um conteúdo que eu acho que pode ser muito, muito pedagógico, né? Para todo mundo. Para quem já faz quadrinhos, para quem quer fazer quadrinhos, para quem quer contratar pessoas para fazerem quadrinhos, para terem uma noção clara e evidente sobre os desafios, as dificuldades, o tempo, os processos possíveis para se fazer uma história em quadrinhos. E eu digo possíveis porque eu também fiz escolhas. Uma delas é fazer essa história 100% no tradicional, certo? Sem uso, com o mínimo de uso possível do computador. Então, sem mais delongas, vamos aqui para a minha mesa. Eu sou Daniel Brandão, fundador do Estúdio Daniel Brandão. Você está no canal do Estúdio Daniel Brandão. Acho que você já deve saber quem eu sou. O que é que nós temos até agora? A gente tem aqui a primeira página pronta com as letras e os requadros arte finalizados. Eu vou arte finalizar letras e requadros da nossa segunda página hoje, tá certo? É isso que eu vou fazer no dia de hoje. Então, eu estou pegando aqui uma régua e vou pausar agora para lavar essa régua. Aliás, não vou pausar, né? Vou deixar aqui a câmera rodando enquanto eu vou lavar a régua. A régua precisa ser lavada. Voltei. Então, esse é um cuidado muito importante, né? É, Vou tentar usar aqui a minha memória. Eu acho que era um 08 que eu estava usando para fazer os requadros. Então, vamos nessa, tá? Vamos nessa. Esses três primeiros quadrinhos aqui, eles são flashbacks. Então, as bordinhas do requadro estão arredondadas. Isso é um recurso visual sobre a linguagem dos quadrinhos e a linguagem dos requadros para apontar que o tempo em que está acontecendo algo nesses três primeiros quadros não é o tempo presente. Temos dois quadrinhos sem requadro aqui, esse, que será desenhado ainda, com a mesa de luz, e o último. Então a gente só tem esse requadro tradicional aqui, esse hard frame, como eles chamam, né, os americanos, os estadunidenses. Acho que no vídeo passado eu já falei que essa etapa da arte final é a etapa que eu mais gosto, que eu mais sinto prazer, porque
Eu gosto muito de linhas e é uma etapa que requer muita atenção, muita presença. Então eu chego a entrar num estado meditativo, assim, de meditação ativa, mas é um estado de presença, né? Muito forte, que me faz muito bem. De certa forma, me aterra, assim, coloca no aqui e agora, porque tudo requer muita atenção. A cada conjunto de linhas que eu faço, eu também passo a régua na minha calça jeans aqui para tirar qualquer excesso de tinta da caneta que fique na régua, tá? Isso é um outro cuidado interessante que a gente pode ter ao usar réguas. Réguas, borrachas que a gente não cuida podem manchar nossos desenhos, podem manchar nossos originais. Aqui no final aconteceu uma falhazinha que eu vou manter, vou deixar para dar esse grau de humanidade. Não foi uma falha grave, então não pede uma correção, mas vale a pena apontar. Bem aqui, ó, a linha ficou mais grossinha do que eu gostaria. Então, esse tipo de coisa acontece também quando a gente faz tudo à mão, né? Sem uso de programas gráficos e muito menos de IAs. E o que eu quero para essa história é justamente humanidade. Quero muita humanidade aqui. Quero curtir, sentir o prazer de fazer uma história em quadrinhos que eu considero autoral, apesar do texto não ser meu, né? O texto é baseado numa prosa, meia poesia do Pedro Caran, do meu amigo Pedro Caran, né? Então eu dedico todos esses vídeos e esse processo a ele, que me cedeu esse texto, me pediu, me sugeriu que eu quadrinizasse. Eu gostei muito do texto dele e aceitei o desafio. Sempre um desafio. Fazer história em quadrinhos não é nada fácil, diferente do que algumas pessoas pensam, né? Pode até ser um pouco mais simples para algumas pessoas do que para outras, dependendo do estilo, dependendo das escolhas, dependendo de algumas coisas, mas para mim, história em quadrinhos é algo trabalhoso, tá? Não quer dizer que não seja prazeroso, é muito prazeroso, mas é trabalhoso. Como eu já disse e repito, a minha ideia desses vídeos é mostrar isso, como uma esperança também de que haja uma valorização maior também desse ofício, né, dessa profissão, desse trabalho, que as pessoas olhem para os quadrinhos e para os quadrinistas com mais respeito mesmo, né, com mais valorização, reconhecimento, inclusive monetário. Beleza? Agora eu vou pegar a 05 para finalizar as letras. Assim como eu desenho primeiro as letras antes de desenhar os personagens, eu também arte-finalizo primeiro as letras antes de arte-finalizar os personagens. Já fiz algum V, já.
Eu tenho cuidado de olhar para as letras feitas na página anterior para manter a mesma fonte, né? Para manter os mesmos detalhes da fonte, para ter uma coerência nesse visual da fonte. Que pode ser que eu tenha esquecido aqui a lápis alguma serifa, por exemplo, alguma curvinha, algum pequeno detalhe que a gente vai corrigindo aqui se ele for detectado. E como em quadrinhos tudo é imagem, isso aqui é desenho, gente, não é escrita. A sorte de vocês, essa história só tem 2 páginas, né? Imaginem as histórias em quadrinhos de 50 páginas, 150 páginas, 300 páginas. Quanto tempo não leva para ficar pronta, né? Jó. Uma pergunta que eu posso fazer para vocês, que para mim pode ser bem interessante saber, é se vocês têm algum ritual para começar o seu trabalho com quadrinhos naquele dia, né? Ou se você chega no seu estúdio e já começa a desenhar automaticamente, né? Será que quando você chega você precisa folhear alguns quadrinhos que são sagrados para você se inspirar? Será que você precisa fazer um desenho de aquecimento ou aquecimento de linhas? Conta para mim aí como é o seu ritual para entrar no clima de produção de uma história em quadrinhos, né? Me interessa mais história em quadrinhos, claro. Escreve aí nos comentários. Porque para mim é muito difícil ser no automático. Muito difícil. É, preciso entrar no clima de alguma forma.
tirar a energia lá de fora, deixar lá fora aquela energia da cidade, do trânsito, dos estresses, do dia a dia, para poder mergulhar na produção de uma história em quadrinhos. Então não é tão automático para mim. Tanto é que eh, normalmente eu não gosto muito quando eu sou interrompido e tenho que voltar a produzir, né? É, porque há todo um tempo ali para você voltar aquela energia, aquele clima que você estava antes, que você estava engatando, né? Às vezes demora um pouquinho para engatar, para a mão te obedecer bem, para você ir tomando gosto também pela página, pela história, as ideias irem surgindo com mais naturalidade, enfim, leva um tempo, né? E aí, de repente, você é interrompido, é complicado. É complicado, mas acontece sempre. É porque eu não fico aqui no estúdio apenas fazendo quadrinhos, né? Eu dou aula, eu administro a escola junto da Juliana, da Blenda, muitas demandas a serem resolvidas no dia a dia.
Voltar para a primeira página. Começar a arte final, né? Deixa eu pensar. Eu acho que eu vou tentar não usar régua. Vamos para começar aqui esse processo de arte final. A dica é a gente começar por partes que sejam mais fáceis, menos desafiadoras, para irmos ganhando confiança. Então, vamos escolher o que não for tão importante para começar os trabalhos.
alternando aqui entre, por enquanto, entre 08, 05 e 02. E a lógica é que aquilo que está em primeiro plano vão ter linhas mais grossas, né? Do que vai estar em segundo e terceiro plano.
Ok, iniciei aqui, já são 1h15, tá mais do que na hora de almoçar. E eu vou encerrando por aqui mais um vídeo no nosso canal no YouTube, dessa série de vídeos sobre produção de histórias em quadrinhos. Espero que vocês gostem. Se gostarem, deem um like, se inscrevam no canal, ativem o sininho, comentem o que vocês quiserem, façam todo o pacote que o YouTube gosta. Se fizer sentido para vocês, fica aqui o meu muito obrigado a todos e todas, especialmente aquelas pessoas que colaboram com a nossa campanha recorrente no Apoia-se. Se você não conhece, vá lá no apoia.se/Estúdio Daniel Brandão e veja todas as recompensas que nós temos. Eu também tenho um portfólio que é atualizado todos os anos lá no Behance. Também temos um site oficial, o estudiodanielbrandão.com, onde temos todos os nossos menus de cursos. Se você tem vontade de estudar com a gente, não perde tempo, vem desenhar sua história com a gente. Por hoje é só, pessoal. Vamos almoçar. Até a próxima. Tchau, tchau.